Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, hoje a gente começa uma série de episódios aí especiais que visam ajudar o investidor a posicionar seus investimentos em 2025. A gente vai falar de diferentes classes de ativos e hoje o tema é fundos imobiliários, um investimento que caiu no gosto do investidor brasileiro, até pela relação histórica aí com investimentos em imóveis, e a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Acho que faz quase um ano que a gente não fala sobre fundos imobiliários por aqui, e a gente vai comentar um pouco as perspectivas para a indústria, vai tentar entender como esse cenário macro atual impacta os fundos imobiliários, discutir um pouco estratégias de como se posicionar dentro dessa classe de ativo, entre outros temas. E para nos ajudar nessa discussão, a gente conta com as participações da Larissa Napo, que é analista de fundos imobiliários aqui do Itaú BBA, e da Tatiana Catalã, que é a gestora da Itaú Asset Management. Larissa, Tatiana, tudo bem? Bem-vindas. Obrigada. Obrigada aí pelo espaço novamente. Boa, vamos estrear aí essas edições com fundos imobiliários. E acho que a primeira pergunta que é legal para a gente dar um contexto é entender, enfim, passamos por dias bem turbulentos aí do lado macro. Acho que a primeira pergunta é como esse cenário macro mais desafiador, que envolve aí uma perspectiva de juros mais alto, impacta fundos imobiliários de forma geral. Bom, a retomada do ciclo monetário, né, aqui no Brasil, visto em setembro com a alta da taxa de juros, mudou totalmente a trajetória do IFIX, né, o índice que acompanha o mercado de fundos imobiliários. Até o mês de setembro, o IFIX operava no campo positivo e esse movimento se inverteu. Né, o ano para os fundos imobiliários começou no positivo, né, mas as projeções para o cenário econômico acabou que mudando radicalmente, o que ajudou a pressionar aí as cotações dos fundos imobiliários ao longo desse segundo semestre. A gente iniciou o ano com uma expectativa de uma Selic abaixo de 2 dígitos, né, para o final de 2024. Isso não vai se concretizar. A gente tem uma expectativa de uma Selic mais próxima de 12% para o final desse ano. E olhando para 2025, a expectativa é de uma Selic mais alta, né, de 13,5%. Então, sendo direta aqui, o nosso mercado de fundos imobiliários ele tem aí uma correlação muito grande com a taxa de juros, né? Então, a gente iniciou o ano com um Tesouro IPCA+, de 2035 pagando algo em torno de 5,6%. No fechamento de novembro, a gente viu essa taxa chegando aí a 7,16%. Então, é uma abertura significativa, né? E isso tem um impacto direto negativo aqui para a nossa classe de ativos. Perfeito. Tem algum ponto para complementar? Acho que o mais importante foi como essa reversão se deu ao longo do ano, né? Então, como ela falou, apesar de até setembro a gente está com o IFIX, que é o índice que reflete os fundos imobiliários no campo positivo, nós, no lado da gestão, acabamos antecipando um pouco desse movimento, óbvio que não tudo, porque ao longo do caminho, né, ao longo do ano, essa expectativa de juros mais alto foi mudando, né? Então, a gente pegou um meio do caminho ali por volta de julho, agosto, onde o mercado já falava sobre um aumento de juros e não mais queda de juros como no início, e agora no fim do ano, não só um aumento de juros, como um aumento mais forte, né, acima aí talvez de 13%, 14%, mas também mais prolongado, e isso acabou tendo um efeito muito forte nesses últimos meses, continua agora no início de dezembro. Então, do nosso lado, a gente acaba tentando antecipar, mudando um pouco a nossa carteira, obviamente ainda investindo em fundos imobiliários, mas tentando mudar os segmentos onde a gente investe, tentando fazer um perfil de fundo um pouco mais conservador nesses cenários. Perfeito. Tentando quebrar um pouco a indústria nos segmentos, Lari, como foi a dinâmica se a gente olhar para esses diferentes segmentos? Quais performaram melhor esse ano? Quais tiveram mais dificuldade?
Bom, em relação a segmentos, né, diferente do que a gente viu no ano passado, o segmento de ativos financeiros tem aí mostrado uma performance melhor do que o IFIX ao longo de todo o ano. Né? No fechamento de novembro, o IFIX, no acumulado de 2024, mostrava uma queda de 5,3%, e os fundos de ativos financeiros, nesse mesmo período, né, no fechamento de novembro, mostrava uma queda menor, uma queda aí de 1,8%, mostrando aí que o segmento específico tem um caráter um pouco mais resiliente, né, em períodos de cenário macro mais desafiador. E até olhando à frente, né, com o cenário atual de taxa de juros mais elevada, né, a inflação, os fundos desse segmento têm aí uma expectativa de continuar distribuindo rendimentos mais robustos, né, então, e além de trazer esse caráter mais defensivo que eu mencionei, esse segmento ainda deve continuar, né, mostrando, né, uma performance melhor que os outros segmentos do IFIX. Já na ponta negativa, o que performou pior? Né? Os fundos de tijolo, eles têm uma sensibilidade maior com as alterações da taxa de juros. Então, os fundos de tijolo mostram queda ao longo de 2024, com destaque negativo para o segmento, para os fundos de lajes corporativas, né? Os fundos de escritórios. Esses fundos mostram perdas mais relevantes, né? O desconto no mercado secundário é o mais alto. E além do patamar da taxa de juros, aqui, né, alguns outros fatores acabam justificando esse movimento. E aí, patamares de alavancagem um pouco maior do que outros fundos, também portfólio carecendo de imóveis de qualidade, imóveis bem localizados, acabam justificando um pouco aí a performance negativa desse segmento específico. Legal. E, Tatiana, vocês como um hedge fund imobiliário, como é que vocês montaram a estratégia ao longo desse ano? Qual foi a preferência setorial ou o caminho que vocês adotaram aí? Legal. O nosso maior fundo, né, o nosso hedge fund imobiliário, foi lançado em março desse ano, então ele é bem recente. E naquele momento, né, o mercado precificava uma taxa de juros indo para 9, 8,5, aí dependendo do momento. Então a gente tinha uma visão bastante construtiva com o segmento de tijolos, e aí leia-se lajes corporativas, galpões logísticos e shoppings. Então nós começamos a montar a carteira nesses segmentos, porque apesar do preço de mercado, como a Larissa comentou, eles estarem sofrendo, na economia real ou na vida real, esses ativos estão performando muito bem. Então, a gente tinha um cenário bastante positivo para eles, até por eles terem uma sensibilidade grande com a taxa de juros. No meio do caminho, a gente viu o cenário se invertendo, o mercado começando a falar de uma taxa de juros mais alta, e a gente acabou não alocando totalmente nesse segmento, como a gente previa inicialmente, por uma mudança de cenário. E aí fomos mais para o segmento de CRIs, que são um segmento de dívida, né, que tem papéis atrelados aí ou ao CDI ou à inflação, trazendo um caráter bastante defensivo para o portfólio. Então, quando a gente imagina que seja a Selic mais alta ou mesmo a inflação mais alta, como a gente espera agora para o ano que vem, eles vão ter rendimentos bastante atrativos e interessantes. Então, a gente acabou tendo uma carteira mais defensiva nesse sentido. Então, a gente tem aí quase 50% do portfólio nesse segmento mais de crédito. E dentro do segmento de lajes corporativas, a nossa maior exposição é no segmento de shoppings, né? A gente gosta bastante desse setor por ver uma estabilidade grande de fluxo de caixa. Fundos imobiliários têm um caráter de renda muito importante e a estabilidade desses fluxos de caixa traz bastante conforto na hora de geração de renda e pagamento de dividendos, e por eles estarem num momento muito positivo. Então, quando a gente vê os shoppings, grandes shoppings, até pelas empresas listadas aí do mercado, tendo faturamentos maiores, fluxo de pessoas maiores, aluguéis sendo repassados a níveis mais altos do que a gente tinha pré-pandemia, isso faz com que os shoppings tragam lucros maiores e os fundos de shopping dividendos maiores. Então, atualmente, essa é a nossa maior exposição do fundo. Bacana. Lari, a Tatiana falou um pouquinho sobre, economia real aqui, né? Eu queria tentar entender como você está vendo o valor das cotas
versus o valor justo dos imóveis e as oportunidades de eventual ganho de capital, considerando valuations aí mais achatados e, enfim, um potencial de recuperação. Claro, vamos lá. Bom, vale a gente comentar realmente que mesmo com as perspectivas de juros mais desafiadoras aqui para o nosso mercado, os resultados operacionais dos segmentos, né, dos principais segmentos do mercado imobiliário, eles estão positivos, né? Então, com queda na taxa de vacância, em até algumas praças específicas, aumento no preço de locação. Então, dando exemplos, né, a gente tem visto em galpões logísticos, uma taxa de vacância abaixo de 10%, na faixa de 7,7%. Então, um patamar super confortável para o proprietário do imóvel. Em escritórios, né, a taxa de vacância aqui em São Paulo continua em tendência de queda, chegou no patamar de 21% no terceiro trimestre desse ano. E olhando para o grupo, né, específico das regiões premium aqui da cidade de São Paulo, a taxa de vacância está abaixo de 10% e os preços de locação estão em alta. Então, que é um fator super positivo para os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, a gente tem visto aí alguns fundos específicos que tenham ativos bem localizados pegando preço, né? Então, pegando em algumas revisionais, conseguindo revisionais expressivas, até em algumas notícias que saíram no mês passado mesmo, em novembro, a gente viu um caso específico de uma renovação de um edifício localizado aqui na região da Faria Lima, não está dentro de nenhum fundo imobiliário, mas que conseguiu uma renovação, uma revisional na faixa de R$400 o metro quadrado. Lógico que esse movimento não é geral, né, nessa faixa de preço, mas mostra que há uma tendência aí positiva. Então, a gente acredita que o momento ele pode ser favorável, né, para o início de uma montagem aí de posição para longo prazo, né, comprando fundos de boa qualidade que estão sendo negociados com desconto no mercado secundário no momento, né, por conta do atual momento dos segmentos, né? Então, falando de desconto, na média hoje o IFIX negocia com desconto de aproximadamente 23% em relação ao seu valor patrimonial. Segmento de lajes corporativas é o mais descontado, negocia com desconto médio de 40%. Os fundos de galpões logísticos, eles estão negociando aí com um desconto de aproximadamente 24%, né, e um dividend yield médio de 12,4%, e esse valor isento, né, o que acaba sendo um carrego interessante. E vale comentar também, né, que com as quedas recentes e mais acentuadas também nesse mês de dezembro, a gente tem visto alguns fundos negociando com valor de mercado aí abaixo, né, que o valor do custo de reposição dos ativos. Então, para investidores que têm uma visão de longo prazo, tem uma oportunidade aí para ganho de capital, sim, mas o curto prazo, né, ainda com essa alta esperada da Selic, a gente ainda deve continuar vendo bastante volatilidade. Legal, e para fechar essa questão, queria abordar com a Tati a questão dos dividendos, né, da renda. A gente sabe que tem esse potencial de ganho de capital mais no longo prazo, mas qual é a orientação? Como o investidor deveria ver esse produto e enfim, montar uma estratégia pensando muito também nessa estratégia ou com esse viés de dividendos que aparentemente não foi abalado mesmo num momento de maior estresse aí para a cota dos fundos. Perfeito. Acho que até bastante interessante a gente abordar esse tema, né? Como você comentou, a gente teve um crescimento dessa indústria, de número de investidores muito grande nos últimos anos. Então, para dar uma noção, a gente em 2016 tinha mais ou menos 250 mil investidores, hoje a gente está batendo quase 3 milhões de investidores em fundos imobiliários. Então, é bastante importante a gente reforçar qual é o objetivo do investidor neste segmento, nessa classe de ativo, dentro de todo o portfólio que o investidor tem, né? Ele é um produto de geração de renda, então ele é um produto de renda, mas ele tem esse caráter meio de renda variável pelo preço de tela, né? Então, por um lado, ele traz para o investidor que gosta do setor imobiliário uma facilidade muito grande de investir e com um recurso muito baixo, então você não precisa comprar um imóvel e gastar 50 mil, 100 mil reais, você pode comprar uma cota gastando 100 reais. Mas, por outro lado, ele tem o preço de tela que muitas vezes desvirtua o objetivo principal do investidor. Quando você compra um imóvel, você recebe o aluguel, você não abre o jornal todo dia e olha quanto que ele está valendo.
você continua recebendo o seu aluguel no preço que você combinou e está tudo certo. No fundo imobiliário, a gente tem que lembrar que de um retorno total, num horizonte longo, e aí 5, 10 anos, 80% desse retorno vem desses dividendos da geração de renda. Então, é importante o investidor, principalmente nesse momento que a gente está agora, até aproveitar os níveis de preço para ter um carrego de dividendo muito maior. E, além disso, ter um colchão de valuation ou um lastro de um ativo que você está comprando 20%, 25% ou até 30% abaixo do que vale aquele ativo. Então, você acaba tendo dois componentes no momento atual para se beneficiar lá no futuro. Mas, no curto prazo, os dividendos continuam sendo um grande fator e vetor aí desse segmento. Por isso que eu acho que os níveis de preços atuais, eles estão trazendo para o investidor um carrego aí de 11% a 13% líquido de imposto de renda, que é muito atrativo, né? Então, se você pega ativos bons, com gestores de boas qualidades e localizações, ou qualidade de liquidez, tamanho de fundo, você consegue ter aí uma carteira bastante atrativa para os próximos anos. Legal. A gente falou brevemente sobre o IFIX, mas se a gente rememorar um pouco o ciclo monetário, com um pequeno ciclo de corte, agora já empinando aí para um movimento de alta, como o IFIX se comportou ao longo desses movimentos da Selic e quais foram os outros elementos que talvez tenham impactado a dinâmica aí do benchmark da indústria? O nosso benchmark hoje, ele tem uma concentração alta no segmento de dívida, né, no segmento de CRIs. Então, quase entre 40% a 45% do IFIX está nesse segmento. Então, ele é um segmento mais defensivo de maneira geral. Traz menos volatilidade, porque ele não tem tanto componente de economia real, né? Então, você não está suscetível a uma vacância, você não está suscetível a um aumento de preço ou uma queda de preço daquele aluguel. Você tem ali um título de dívida compondo aquele portfólio. Obviamente, você pode ter um default dentro desse portfólio, mas como ele normalmente o portfólio tem muitos ativos, você acaba não tendo todo esse impacto. Então, ele traz uma certa estabilidade. Então, a gente vê o IFIX, mesmo agora, fechando o mês de novembro, com um ano quase 5,5% de queda, e tendo papéis no segmento que caíram 20%, 25%, né? Principalmente os fundos de tijolo. Então, a gente ainda tem uma concentração grande nos fundos de dívida, e os grandes outros segmentos são escritórios, logística e shoppings, que foram mais afetados e trouxeram aí um componente de queda maior por essa sensibilidade da taxa de juros, né? Então, assim, a retomada vai depender um pouco de um cenário macroeconômico, de uma perspectiva de controle de inflação, a preocupação fiscal se melhorando um pouco para a gente poder ver de novo, na nossa visão, o IFIX voltar a subir. Perfeito. Lari, como que a nossa carteira se comparou em relação ao IFIX? Como, se a gente pegar a performance mais recente, como foi e, olhando para frente, quais seriam as preferências aí, olhando já 25? Claro, bom, olhando o histórico, né, nossa carteira bate o benchmark, que é o IFIX. Nossa carteira existe aí desde abril de 2018, acumula uma alta de 67% aproximadamente. Pegando a janela de 2024 até o fechamento aí de novembro, né, o IFIX mostrava uma queda de 5,3%, enquanto a nossa carteira registra aí uma queda um pouco menor, uma queda aí de 3,6% no acumulado de 2024. Pegando aí os primeiros dias de dezembro já, esse movimento ele também se replica. Nossa carteira apresenta uma performance negativa, mas melhor que o índice, né? Melhor que o nosso benchmark. Em relação às nossas preferências, vale até a gente comentar um pouco quais foram as nossas últimas movimentações para a carteira, né? Primeiro, a gente aumentou a exposição a fundos indexados
fundos indexados ao CDI, né? Então, ajustando, né, a revisão do cenário macro. Em segundo, né, a gente fez uma realocação dos nossos fundos de lajes corporativas. A gente aumentou a exposição em fundos que tenham ativos localizados aí em regiões premium, tá? Então, falando das nossas preferências setoriais, hoje a gente tem uma maior preferência pelos fundos de ativos financeiros, então a gente tem 40% da nossa carteira exposto aí a esse segmento. Na sequência, a gente tem 22,5% alocado em galpões logísticos e 15% em shoppings, 15% em lajes corporativas e, por fim, 7,5% em renda urbana. Legal. E para a gente fechar esse papo, Tatiana, como o investidor poderia montar a melhor estratégia possível para montar uma posição em fundos imobiliários no ano que vem e também como que essa estratégia pode ser complementar considerando as outras classes de ativos, aí bolsa também, né, ações, renda fixa, pensando aí em retorno, volatilidade, complementariedade. Acho que depende muito do perfil do investidor, né? Essa resposta é difícil, depende do quão agressivo ou do qual objetivo final do investidor. Mas acho que comparando muito com bolsa, né? Ou com renda variável e ações, assim, a gente tem um histórico do segmento de fundos imobiliários aí pelo IFIX desde final de 2010 para 2011, e a gente vê que a volatilidade desse setor ela é muito menor do que o Ibovespa ou até mesmo o IBX, né? Então, assim, é 3 a 4 vezes menor. E um retorno nesses últimos 10 anos maior. Então, se a gente olhar este histórico, óbvio que isso não é garantia de futuro, mas um histórico de 10 anos mostra que você ter esse componente dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira, é bastante atrativo, né? E se a gente comparar com o segmento imobiliário dentro do Ibovespa, e aí ele é mais ainda, né? Então, mesmo esse ano a gente viu as ações do segmento imobiliário sofrendo muito mais do que os fundos imobiliários, então a gente também tem essa preferência. Dentro do segmento imobiliário, a diversificação eu acho que é muito importante entre os segmentos e também, na nossa visão, os gestores que estão por trás desses fundos, né? A capacidade deles de fazerem uma gestão ativa, de reciclarem portfólio, de gerarem ganhos quando você está num momento de mercado muito positivo, fazerem compras boas quando você está num cenário em que os preços estão bastante atrativos. Então, eu acho que o investidor tem que olhar não só aquele dividendo do próximo mês, mas também quem está por trás daquele fundo, fazendo aquela seleção e pensando num retorno consistente ao longo do tempo, não só nos próximos 3 meses, né? Então, acho que esses segmentos que a gente comentou aqui são os maiores do IFIX, são os maiores que a gente tem hoje, são os que eu teria também dentro do nosso portfólio. Hoje, um pouco mais voltado aos ativos financeiros, como a Larissa falou e eu comentei no início, mas a gente está tendo boas oportunidades de ativos premium com gestoras bem reconhecidas, com históricos longos aí no mercado, tanto no segmento de logística como no segmento de escritórios e segmento de shoppings também. Legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações da Tatiana e da Larissa aqui. Valeu! Obrigada!